Decisão do Ministério da Justiça de ter feito a exoneração dos cargos de delegado da Polícia Federal, tanto do condenado Ramagem como do condenado Anderson Torres, e também a importância de terem suspenso os salários e verbas dos gabinetes de Eduardo Bolsonaro, Zambelli e Ramagem. No entanto, nesses 3 casos dos deputados, é preciso avançar mais, porque a sociedade não quer mais sustentar o funcionamento de mandatos que atentam contra a democracia, alguns já com condenação, 2 deles, e o outro fora do Brasil, atacando o seu próprio eleitor e os interesses do povo brasileiro. Portanto, é importante fazer esse registro, mas apelar para que o parlamento brasileiro avance para que tomar medidas mais consistentes e com a gravidade do crime que esses 3 parlamentares cometem contra o Brasil, a democracia e o povo brasileiro. Hoje subo a essa tribuna para abordar o que considero uma grave distorção no uso do dinheiro público por parte desta Casa. Refiro-me nominalmente aos deputados Alexandre Ramagem, Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro. Parlamentares que, estando fora do país e sem exercício efetivo do mandato, continuam mantendo seus gabinetes ativos, com servidores, estrutura, despesas e custos elevados ao contribuinte. Cada um desses deputados tem à disposição uma verba de até R$ 133 mil por mês para custear salário de assessores e estrutura de gabinete. Isso significa que cada um dos parlamentares, considerando os 3 ao mesmo tempo, Ramagem, Zambelli e Eduardo Bolsonaro, representam um gasto mensal estimado em mais ou menos R$ 400 mil. Em 12 meses, esse custo pode ultrapassar R$ 4.800.000, sem incluir nessa conta outros gastos, estrutura de escritório, custeio, logísticas, possíveis benefícios ou reembolsos adicionais. Vivemos um momento de enorme descrédito da política, e esse descrédito não é fruto apenas de escândalos já conhecidos, mas também da persistência de práticas que ferem os princípios constitucionais da administração pública, especialmente os princípios da legalidade, moralidade, eficiência e economicidade previstos no artigo 37 da Constituição Federal. É com base nesses princípios que registro desta tribuna minha mais veemente reprovação à manutenção de gabinetes parlamentares ativos, com servidores, pagamentos e despesas de deputados que estão fora do país, sem exercer o mandato, sem atender ao povo, sem cumprir com as suas obrigações parlamentares. Isso não é apenas um problema de imagem, é um problema de uso indevido de recursos públicos. Vocês sabem quem? Está fora do país, nos Estados Unidos, conspirando contra os interesses do trabalhador, da trabalhadora, do empresariado, apoiando a taxação dos produtos nacionais e atentando contra a nossa economia e a nossa soberania. A outra, presa, e o terceiro está foragido da justiça. Enquanto muitos brasileiros lutam para ver seus impostos revertidos em saúde, educação, infraestrutura, segurança, há aqui, nos corredores dessa Casa, gastos persistentes que não produzem qualquer retorno para a sociedade. Gastos que se mantêm mesmo quando a representação parlamentar está suspensa ou com a sua função claramente interrompida. Como é que pode? Nem precisamos esperar a imprensa fazer o seu papel e denunciar. Não deveria ser motivo de escândalo, porque nem deveria estar acontecendo uma coisa dessas. Nós não podemos aceitar a estrutura do parlamento sirva como um cabide custeado por recursos públicos. Isso vale, inclusive, para toda a representação legislativa, pois fere o mandato que nos foi conferido pelo povo: representar, legislar e fiscalizar, trabalhar com dignidade e transparência. Por isso, proponho a instauração imediata de um processo de revisão das regras administrativas que permitem essa manutenção de gabinetes nessas condições, inclusive com a suspensão de verbas e gastos enquanto não houver o exercício efetivo do mandato. Requer o senhor presidente que essa Casa proceda à auditoria interna dessas despesas, que envie ofício à diretoria geral solicitando relação de servidores, pagamentos e custeios, que seja avaliada a possibilidade de responsabilização dos... Conclui, presidente. Se for constatado dano ao erário.
Faço esse apelo por convicção. Está errado permitir que isso continue acontecendo. Acredito que somente com transparência, ética e compromisso com a moralidade vamos restaurar a confiança da população no parlamento. Somente assim honraremos o mandato que nos foi concedido e a responsabilidade que assumimos diante da nação. Que esta casa seja o exemplo de zelo público, de seriedade e de prestação de contas. Que o Brasil veja aqui não privilégios, mas deveres cumpridos. Eu estou aqui hoje para dizer que a gente não está vivendo um momento muito tranquilo no parlamento brasileiro. Porque não é possível que a gente ainda continue mantendo 3 deputados fora do país, tramando contra o país. Deputados do PL, a deputada Carla Zambelli, que está presa na Itália, o deputado Ramagem e o deputado Eduardo Bolsonaro, gozando das prerrogativas de deputado, inclusive aprovando emendas parlamentares para o ano 2026. Um absurdo. Mas, presidente, eu queria aqui lembrar do meu Rio de Janeiro, que essa semana está muito entristecido, porque um senhor, um CAC, aliás, a extrema-direita adora elogiar os CACs, liberaram arma, o que foi possível no governo Bolsonaro, e um orientador educacional do Cefet entrou dentro da unidade educacional e atirou na cabeça de 2 mulheres, matou 2 mulheres dentro da escola. Nós precisamos barrar o feminicídio, precisamos barrar a violência contra as mulheres e, de modo particular, nós homens precisamos entender o nosso papel nesse mundo, que não é de ter a mulher como um objeto ou como alguém inferior a nós, mas como companheiras de luta para mudar e transformar o nosso país, o nosso mundo, e merecedoras de todo o respeito quanto qualquer outro ser humano. Presidente, nós precisamos mudar essa relação dos homens brasileiros, dos homens mundo afora. Nós temos a cada dia no Brasil 2 mulheres vítimas de feminicídio. Nós temos a cada 8 minutos no nosso país uma pessoa vítima de estupro. E nós temos aqui no parlamento a raiva estabelecida. Hoje, presidente, lá na Comissão de Direitos Humanos, eu estava presidindo e alguns deputados do PL usaram da palavra para dizer assim: é inadmissível que alguém participe de um partido que diga que uma criança pode ser assassinada no ventre da mãe, se dirigindo a mim, presidente. O senhor, que é um homem cirurgião da mais alta competência, que cuida da infância, que cuida do nascimento de novos meninos, imagine dizer isso para um parlamentar que preza pela vida, que é defensor da vida. Aí está tudo bem eles falarem isso. Na hora que eu falei, presidente, eu de fato não admito mesmo, estar em um partido em que a criança pode ser morta, orienta que a criança pode ser morta no ventre da mãe. Eu não admito isso. Também não admito que a liderança do meu partido ria das pessoas durante a pandemia que estão com falta de ar. Eu também não admito que a liderança de um partido diga que na ditadura militar deviam ter matado mais 30 mil. Eu também não admito que durante a pandemia a liderança do partido tenha negado vacina e levado à morte 700 mil pessoas, 400 mil mortes evitáveis. Pois virou um burburinho dentro da comissão. Eu encerrei a comissão, mas assim, numa agressividade, porque eles podem falar, podem nos atacar, mas a gente não pode responder. Vamos parar com isso, né? Chega de violência, o parlamento não é para isso.